tarde a todos. Vamos agora para mais uma rodada do E-Social Responde. Essa daqui é o sexto evento que nós realizamos em 2019, referente ao tema E-Social. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time de consultoria de segmentos na TOTUS. O time da consultoria ele está focado em apoiar as equipes de atendimento e desenvolvimento em todas as questões de legislação. Tá? Programação do nosso evento. Eu vou fazer a primeira parte com vocês, falando um pouquinho do cenário que estamos hoje no E-Social, o que nós temos pela frente, o que está mudando. Na sequência, linha de produto RM vai mostrar as alterações que nós temos do produto para a implementação da primeira fase de simplificação do E-Social. E aí, no final, a gente vai reservar para ir falando das dúvidas. Para quem nunca participou conosco, os microfones de vocês permanecem fechados do início ao fim da apresentação. Então, desde agora, vocês já podem utilizar ali na parte da ferramentas os itens de perguntas, envie o que vocês têm de dúvidas. O que for de legislação, no final da minha apresentação, eu vou olhando todas elas e vou respondendo. E o que for de produto, a gente também tem pessoas aqui que vão estar nos apoiando, tá bom? Falando um pouco do E-Social e desse nosso cenário, tá? Hoje, a integração que está ativa entre E-Social, Receita, Secretaria do Trabalho e Fundo de Garantia é da forma como consta aí na tela para vocês agora. Então, basicamente, nós temos pelo E-Social o envio de todos os dados relacionados a trabalho, tudo que for vínculo trabalhista está sendo remetido pelo E-Social, e tudo que for retenção previdenciária que não tenha relação com o trabalho está vinculado no módulo FD-REINF. Então, a parte de desoneração da folha, CPRB, retenções de notas, diversos pagamentos, tudo isso hoje está concentrado no ambiente da REINF, tanto o ambiente do E-Social quanto o ambiente da REINF centralizam dados para a DCTF Web e a emissão da DARF é feita através da DCTF Web administrada pela Receita. Um pouquinho mais para o final, na parte na esquerda, nós temos a guia do Fundo de Garantia. Tá? O FGTS Digital está hoje sob a coordenação e gestão da Secretaria da Inspeção do Trabalho. Nós não temos mais a Caixa Econômica fazendo parte do projeto E-Social. E aí, aproveitando o gancho, vamos falar um pouquinho de como está essa estrutura do Comitê Gestor do E-Social. Basicamente, desde junho, através da publicação da portaria 300, nós temos uma composição nova que gere o E-Social, que é o Comitê Gestor, que está capitaneado pela Secretaria da Previdência e Trabalho, por isso que está destacado em negrito. Então, todas as publicações, oficializações, determinações referente ao projeto E-Social são de responsabilidade da Secretaria de Previdência e Trabalho. A Secretaria da Receita Federal consta como integrante do comitê e temos duas secretarias novas que entraram em 2019, que é a da Produtividade e Emprego e da Desburocratização. Por fim, INSS fazendo parte do comitê. Aqui a gente já vai começar a falar um pouquinho do que vem pela frente, tá bom? Então, o que nós temos sendo vislumbrado um pouquinho mais adiante, eu vou detalhando cada informação com vocês, é assim, com a Secretaria do Trabalho assumindo a frente e a governança do Comitê Gestor, a Receita Federal já não tem mais aquela autonomia dentro do projeto E-Social. A pasta da desburocratização, por sua vez, está tocando uma frente que é de simplificar, minimizar as entregas do E-Social. E vocês já devem ter acompanhado na mídia diversas notícias falando que a Receita Federal deixou o projeto E-Social. Isto é uma realidade, infelizmente a Receita não faz mais parte, tá? As últimas reuniões, as últimas definições, a Receita já não está mais à frente deste comitê, muito provavelmente que em breve saia
uma substituição dessa portaria 300, falando de uma estrutura de comitê gestor do e-social sem a participação da Receita. Tá? E aí, por conta desta quebra e dessas brigas, nós vamos ter diversos reflexos no e-social. Para 2019 ainda, está previsto uma primeira parte de simplificação. Essa simplificação veio através da nota técnica 15 e é sobre ela que a gente vai falar hoje neste webinar. No primeiro trimestre de 2020, está previsto que, de fato, entre a simplificação do projeto e-social como um todo. Tá? Então, lá nós teremos uma grande modificação, com layouts que deixam de existir, com tabelas que não vão mais ser aceitas. Essa primeira fase da simplificação, que a nota técnica está implementando, tudo que eu já enviava, eu não sou mais obrigado a enviar. Mas se eu quiser continuar enviando, não tem problema. Quando nós chegarmos em 2020, o cenário muda. Então, se não faz mais parte, se já foi simplificado, a empresa não poderá mais enviar os dados mesmo que ela queira. Tá? Então, aí nós teremos uma mudança de fato e não é algo opcional. Mudança na governança e posicionamentos da Receita. Como eu comentei, Receita saiu do projeto, tá? Foi startado principalmente pela MP 881, que é a MP da Liberdade Econômica. Hoje a MP já foi convertida em lei, mas no início tínhamos um artigo dentro da MP que extinguia o e-social. E aí juntou-se o útil ao agradável, a Receita já não estava mais na governança, e com a eminência de uma extinção do e-social, a Receita assumiu uma posição de que ela não faz mais parte do projeto. Tá? Isso é uma perca muito grande, nós teremos alguns reflexos e eu vou mostrando alguns aqui ao longo da nossa apresentação. Na sequência, nós teremos para 2020 entrada dos eventos de SST, e teremos também substituição da Cefip no que tange ao fundo de garantia. A FGTS Digital, com a nova estrutura, já está com a Secretaria de Inspeção de Trabalho. Nós tivemos uma única reunião, a princípio, com eles, com a apresentação do que eles estavam desenvolvendo. A premissa deles é que entrem em 2020 a mudança do recolhimento do fundo de garantia e que ele entre para todo mundo que estiver obrigado. Tá? Então, diferente do que nós tivemos até agora, onde nós tínhamos grupos e fases, quando nós formos falar de fundo de garantia especificamente, é muito provável que entre para todos ao mesmo tempo. SST não. SST irá respeitar o faseamento por grupos. E aí, obviamente, com essa questão da saída da Receita, existe uma necessidade de trabalho conjunto entre o grupo do e-social e o REINF. Tá? Esse daqui são algumas informações que constaram na época, na movimentação da Receita. Se vocês acessarem hoje o portal do e-social, consta lá uma informação de que a Receita não mais se posicionará pelo portal do e-social e sim pelo sítio do SPED. E aí, quando isso tudo começou a acontecer, nós tivemos, por parte da Receita, uma publicação da Minuta 3.0. Essa minuta foi publicada no dia 1/8, e basicamente ela trazia tudo que era folha de pagamento do e-social para dentro do REINF. Tá? Aqui seria uma duplicação. Eu continuaria mandando pelo e-social e passaria a mandar também pelo REINF. Tá? Quando a Receita fez uma reunião das empresas piloto, nós estivemos presentes, houve uma manifestação muito contrária a esse posicionamento da Receita, né? Essa manifestação e essas documentações subiram às instâncias, chegou-se ao ministro, chegou à Casa Civil, manifestação das empresas piloto, das federações, confederações, a TOTUS entra também nessas manifestações e reuniões, e aí, como empresa de software, nos opusemos a tudo isso. Tá? No dia 7/8, a Receita retirou a Minuta 3.0 do site da REINF. No dia 8, foi divulgada uma nota conjunta. Esta nota conjunta está assinada
pela Secretaria da Previdência e Trabalho, pela Receita Federal e pela Secretaria da Desburocratização. Essa nota conjunta vai falar da folha de pagamento, tá? Para nossa surpresa, no final do mês 8, a Receita publicou a minuta 2.1. Essa minuta 2.1 ainda tem dados de folha, mas de uma forma sintética. Então, já não tenho mais rúbrica a rúbrica, já não tenho mais tabela de estabelecimento, mas ainda tenho dados de folha vindo para o REINF. No dia 14/10, foi recente agora, a Receita publicou também o cancelamento da versão 2.0 do REINF. É claro que neste webinar o foco é e-social, mas apenas para que vocês entendam. A versão 2.0 do REINF é a que trazia a ampliação de dados para a Receita substituir a DIRF. Então, tem dentro desta minuta 2.0 o que nós chamamos no REINF de bloco 40, que é onde nós teremos a arrecadação do imposto de renda, do PIS, COFINS e contribuição social sobre lucros. Tá? Ela deveria estar em vigor, em produção a partir de janeiro de 2020, mas com toda esta confusão que nós tivemos dentro do projeto e-social, ele acabou respingando também na REINF e não será possível a ampliação desse projeto da REINF. Proposta da Receita Federal para a arrecadação tributária com relação de vínculo de trabalho. Então, essa daqui é a proposta da Receita. Como vocês podem ver, nós temos agora 3 ambientes distintos. A empresa vai fazer envio de dados pela REINF, vai fazer envio de dados pelo ambiente compartilhado e vai fazer envio de dados que são exclusivos trabalhistas para o e-social através do ambiente da Secretaria de Previdência. Tá? Todos esses ambientes, os 2 primeiros, na verdade, se comunicam com os aplicativos da Receita para poder emitir a DCTF Web. Isso daqui, para nós, é um retrocesso muito grande. Como TOTUS, nós participamos em diversos grupos e temos feito os acionamentos que são possíveis, repudiando esta proposição de projeto. Tá? Nós tivemos alguns embates aí com a Receita, a ideia da Receita, inclusive, a gente chegou a ouvir isso em reunião, no sentido de cria-se um botão e ora vocês mandam dados pelo e-social, ora mandam pela REINF. Isso é uma ideia que a TOTUS não vai abraçar nunca. Tá? Acima de tudo, nós temos a responsabilidade com o nosso cliente de transparência. Então, nós temos módulos distintos que geram e-social e que geram REINF, e se necessário mandar dados de folha pelo REINF, os nossos produtos irão refletir isso através dos nossos módulos. Em nenhum momento nós iremos encapsular e colocar um envio de dados para um ambiente diferente. Como fornecedores de softwares, a gente entende que a área RH e a área fiscal e a área tributária são pessoas na organização distintas. Muitos de nossos clientes não possuem RH e fiscal com a nossa solução. Alguns possuem uma parte, outros possuem outros, alguns possuem as duas, mas é preciso que fique claro para o mercado, de uma forma geral, qual é a declaração que ele está escriturando em qual projeto do governo. Então, se nós estamos falando de escrituração do e-social, é uma coisa. Se nós passamos a falar de escrituração de folha dentro do ambiente da REINF, isso vai ficar claro aos nossos clientes. Tá? Então, é uma proposta que a TOTUS, dentre as diversas empresas, não achamos ela positiva. Fizemos também as nossas manifestações contrárias para que isso não ocorra. Independente do nosso trabalho como software house, isso é uma estrutura que vai refletir no mercado e nas entregas dos contribuintes. Tá? Dentro das empresas, nós entendemos que são áreas distintas, que não deveriam fazer essa modificação. Quando foi publicada a nota conjunta, que é essa nota conjunta número 1, eu destaquei aqui um item que é de suma importância. Tá? O item 5 dele falava: as obrigações comuns decorrentes da folha de pagamento, com repercussões trabalhistas, previdenciárias, tributárias, inclusive relativo aos órgãos públicos, continuarão a ser transmitidas para o ambiente único nacional, que há de ser disciplinado em ato conjunto pela Secretaria do Trabalho e Secretaria da Receita.
Então, notem que em nenhum momento a gente fala o nome e-social. Então, um dos argumentos da Receita, quando fez a publicação da nota 2.1, foi exatamente isso, que eles saíram do e-social e eles não voltam. Isso, a princípio, é uma posição que a Receita vem defendendo muito forte e que eles precisam garantir a arrecadação previdenciária. Portanto, faria necessário duplicar os dados e ir para o REINF. Tá? Nós entendemos diferente esse normativo, tá? Continuarão, e aí falando de interpretação de texto mesmo, faz parte de algo que já existe. O que já existe hoje é e-social, e o ambiente único hoje para prestação de dados trabalhistas é e-social. Então, nós estamos muito forte defendendo que se continue através de um único caminho, que é o e-social. Esta daqui é a proposta que foi apresentada pela Secretaria da Previdência e Trabalho. Então, a empresa faria envio através de um único canal, que é o e-social. Chegando no e-social, o governo vai fazer de uma forma que distribuam os dados para a Receita e eles busquem dados a partir deste envio. Esta é a proposta que nós estamos defendendo também. Ela é uma das primícias do e-social quando a gente começou nas primeiras reuniões lá em 2009. Então, a gente já esteve analisando diversos layouts, nós já fizemos desenvolvimento, tivemos retrabalho, tivemos implantação e assim por diante, desde 2009 dentro do projeto. E uma das premissas lá atrás do projeto e-social era: o governo vai ter o acesso à informação e os órgãos vão se virar para poder fazer o uso da forma que é competente a cada um. Tá? Então, a gente está simplesmente defendendo a proposta inicial do e-social. É muito provável que a gente tenha uma troca de nome, que não vigore a palavra e-social, tá? Isso, para nós, teremos problema sim, teremos retrabalho, mas é algo que a gente entende que seja o menor dos nossos problemas. Qual é o nome do projeto? E sim a estrutura de como ele está sendo definido para envio, esse sim é um problema muito grande. É diferente eu fazer o envio através de um único canal e o governo fazer o uso da informação, ou eu imputar para o contribuinte que ele envie a mesma informação em lugares distintos. Se eu mandar a folha no e-social e no REINF e eu tiver que retificar, eu tenho que retificar nos dois lugares. Se eu tiver que passar por uma fiscalização, são duas fiscalizações possíveis. E assim vai. Quando a gente fala em ampliar esse ambiente de uso, ao invés de trabalhar com 3, que é a proposta que nós temos da Receita, isso é um fator complicador muito grande. Tá? Então, o que nós estamos defendendo viamente é que se mantenha a proposta do e-social inicial, onde nós tínhamos apenas um único envio e o governo faz uso da informação conforme a competência de cada órgão regulamentador. Falando de cronograma em si, o cronograma que está posto até hoje é o que vocês já conhecem, não tem nenhuma novidade nesse slide, tá? O que nós temos ainda pela frente são divulgações que precisam ser oficializadas pelo governo. Por exemplo, SST não vai entrar em janeiro de 2020. Assim como órgãos públicos, que é o quarto grupo, também não vai iniciar em janeiro de 2020. Isso já é certo que não vai ocorrer nessa data, mas ainda não foi oficializado pelo governo e isso a gente também vem batendo bastante para que eles divulguem o quanto antes. E aí vamos falar um pouquinho do que vem acontecendo, quais são as notícias que vêm vigorando. Tá? De uma forma geral, página oficial do e-social. Está definido para o projeto uma simplificação do e-social. Essa simplificação foi dividida em 2 fases. A primeira fase é a nota técnica 15, que entra em vigor agora no dia 11/11. A segunda fase é um novo e-social, ou o nome que queiram dar ao projeto. E neste novo e-social nós teremos, de fato, eliminação de eventos, de campos, de regra. Eles estão prometendo uma simplificação no processo da empresa. Ao nosso ver, 3 ambientes não é simplificar. E nós teremos também uma eliminação de controles. Tá? Então, algumas coisas que
tivemos de ganho na área trabalhista através do e-social controles mais acirrados, prazos sendo cumpridos de uma forma mais clara, em virtude do e-social ou em virtude da exposição que o e-social exigia. Então, também de nossa parte, a gente alertou que algumas eliminações de controles nós vemos não com bons olhos, né? Porque, querendo ou não, o e-social trouxe para a empresa uma obrigação de se adequar a algumas legislações que já existem desde 1988. Né? Mas isso é algo que a gente entende que seja necessário neste momento. Vão ser eliminados algumas coisas e o mais importante, nós temos uma mudança muito grande. Então, tudo que já estava agora estabilizado, que nós já passamos por um processo de implantação, voltamos uns 5 anos atrás. Tá? Então, é esse sentimento que é importante que vocês percebam. E aí o governo se pronunciou com algumas premissas para o novo e-social. Tá? Uma das premissas é manter somente informações necessárias. Tá? Manter íntegro o banco de dados do CNIS. Hoje o banco de dados do CNIS é alimentado através do e-social. Nós tínhamos nos slides, sei lá, nas primeiras apresentações do e-social, a gente tinha um slide que mostrava existem mais de 15 obrigações que serão substituídas pelo e-social. A grande maioria delas, no que tange a parte trabalhista e previdenciária, utiliza a base do CNIS. Se nós deixarmos muitas informações de serem solicitadas, nós não vamos conseguir substituir algumas obrigações. Então, é importante sempre esse lado da balança. Tudo tem os seus dois lados. Eu posso deixar muito simples o e-social e aí mantenho ele mais simples, mas não consigo substituir nenhuma obrigação, o que também não é desejo da sociedade como um todo. Uma das premissas, deixar de exigir informações que já constam na base do governo, simplificar o processo de prestação da informação, minimizar o impacto da simplificação nas empresas, porque assim como nós, software houses, investimos horas em desenvolvimentos, em capacitação do nosso time, em elaboração de documentação, vocês, clientes, também investiram. Investiram horas em ampliação das suas áreas de tecnologia, em processos que vocês modificaram. Então, uma das coisas que a gente vem defendendo também é que seja garantido todos os investimentos realizados até este momento. Tudo que nós falarmos daqui para frente em termos de melhoria e digitalização do governo vai estar atrelado a este app. Tá? Então, nós temos aí o Cidadão BR, que ele comunica com a plataforma Glove BR e todos os demais apps estarão fazendo uso e consumo desses dados. O Meu INSS é um aplicativo já disponível, tá? Se vocês acessarem o smartphone de vocês, instalarem tanto no Android quanto para iOS, eles já funcionam. O Meu INSS é possível o contribuinte, ele, pessoa física, fazer diversos agendamentos. Então, antigamente, nós víamos muitas filas nos postos do INSS de madrugada e hoje em dia não é algo comum, porque essa fila virou digital. Tá? Então, tudo que nós formos necessitar do INSS como pessoa física, nós precisamos fazer um agendamento através do Meu INSS. É um aplicativo importante para que todos tenham nos seus celulares. CTPS digital, ela já existia, tá? E se vocês instalarem, vocês vão verificar que os dados que estão no aplicativo da CTPS digital são muito anteriores à existência do e-social. A gente fala da base do CNIS, que ela está sendo alimentada desde 88. Então, existem vínculos que estão lá na CTPS muito anteriores ao e-social. O que nós tivemos agora, neste momento, foi uma substituição da CTPS física pelo modelo digital que já estava implantado. FGTS, acredito que todos aí consultem o seu saldo de fundo de garantia através de um aplicativo também. Hoje o FGTS está sob a administração da Caixa, porém, inclusive isso está sendo verificado, está em questionamento com um projeto de lei tramitando no Senado e no Congresso, para que não fique mais na mão da Caixa. Hoje, quem faz
fiscalização, auditoria e controle do Fundo de Garantia é o órgão curador do Fundo de Garantia, que hoje está representado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. A Caixa não faz mais parte do projeto do E-Social e nem mesmo dessa gestão. Hoje, o que a Caixa é um banco que administra as contas do Fundo de Garantia. Tá? E aí, sejamos sinceros, qualquer banco faria isso. Tá? Então, por isso, existe um projeto de lei que está questionando se tem que ser a Caixa. Isso vai demorar muito mais tempo do que a gente vai falar de coisas do E-Social. É importante a gente mencionar apenas para que vocês tenham ciências. Falando de simplificação de obrigações. Então, a gente já tinha comentado aqui que seriam mais de 15 obrigações que estariam sendo substituídas pelo E-Social. Existia um prazo que o governo deveria, até 30/9, já ter liberado essas datas, e isso não aconteceu. Na prática, nós temos 4 obrigações que já foram substituídas. A GFIP, a primeira da nossa lista, ainda não tem uma data, porque ela vai depender junto com a guia de recolhimento do Fundo de Garantia, vai depender do projeto que está sendo tocado na Secretaria do Trabalho. CAGED e RAIS, tivemos a liberação esse mês de outubro. Então, para 2020, empresas obrigadas ao E-Social já não entregarão RAIS e CAGED. Livro de registro dos empregados. Vai sair ainda em 2019 a desobrigação da escrituração do livro. Comunicado de acidente de trabalho vai entrar junto com o PPP no momento que nós tivermos eventos de SST sendo incorporados na E-Social. Isso vai ocorrer em 2020. Comunicado de dispensa passa a ser pelo E-Social a partir do momento que a gente enviar um evento 2299, não preciso mais emitir um comunicado. DIRF, aí nós vamos entrar na seara da Receita Federal. DIRF, MANAD e DCTF. São as 3 obrigações que competem à Receita Federal liberar a desobrigação delas. É óbvio que nós teremos a DIRF ano base 2019 e 2020 muito provável também. Tá? Então, a gente entende que a simplificação e a desobrigação da DIRF vai ocorrer para ano calendário 2021, que será entregue por vocês em 2022. Tá? Por quê? Porque além de não termos ainda os itens de imposto de renda no E-Social, não sei se vocês vão lembrar, nós tínhamos uma nota de documentação evolutiva 3 do E-Social que foi cancelada. Ela traria toda a parte do imposto de renda. No REINF, o bloco 40 é o que vai possibilitar também a substituição da DIRF. E o layout 2.0 acabou de ser cancelado também no REINF. Portanto, 2019 teremos DIRF e 2020 muito provável também. A DCTF é uma declaração de débitos e créditos, ela passa a ser substituída pela DCTF Web, tá? E aí a Receita precisa publicar. Quadro de horário de trabalho para as pequenas empresas que são obrigadas ainda a fixar um quadro de horário, muito em breve vão deixar de ser obrigadas, assim como produzir e escriturar uma folha de pagamento com algumas determinações impostas pela lei. A escrituração do E-Social já é a folha de pagamento, tá? Mas ainda não temos data dessa desobrigação. A GRF, que é a guia do Fundo de Garantia, tanto mensal quanto rescisório, vai ser vinculada junto com a GFIP lá de cima, que eu já comentei. E a GPS, que na prática, para as empresas do primeiro e segundo grupo, já foram substituídas. Elas não pagam mais a previdência através de uma GPS e o fazem hoje através de uma DARF numerada. Conforme eu comentei, CTPS, RAIS e CAGED. Oficialmente, essas 3 obrigações já deixam de ser entregues pelas empresas através do envio do E-Social. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre elas. CTPS digital. O que muda na vida do empregador no que diz respeito a CTPS? Tá? Tudo que for informações prestadas via o E-Social é o que vai registrar a carteira daquele funcionário. Quando eu mandar uma admissão, quando eu mandar um afastamento, quando eu enviar uma alteração de contrato contendo alteração de salário, quando eu mandar um desligamento, todos os eventos do E-Social passam a refletir a carteira digital do seu funcionário.
tá? Não sendo mais obrigatório que a empresa faça nenhuma anotação física. Substituição será plena para todos os obrigados ao envio de informações do e-social. Então, nós temos empresas do primeiro, segundo e terceiro grupo que já são obrigadas a enviar os dados de não periódicos, tá bom? Então, todos eles já estão desobrigados à CTPS física. Tem que ser observados os prazos de envio do e-social, tudo que eu mandar. Por exemplo, uma admissão tem que estar no ambiente do e-social antes do meu funcionário chegar para trabalhar. E para ela baixar para a CTPS digital está demorando 48 horas. As correções poderão ser enviadas a qualquer momento. Qual é a atenção aqui? O empregador só pode corrigir dados do vínculo ativo neste momento, tá bom? Então, aquela empresa que é responsável pelo aquele vínculo no e-social, a qualquer momento pode fazer uma correção que irá refletir na carteira de trabalho. PIS. O PIS é um número gerado pela Caixa que não é mais necessário para um processo de contratação, tá? A própria Caixa já utilizava o CPF para a vinculação das contas vinculadas do Fundo de Garantia e não mais o PIS. O que muda na vida do empregado? De uma forma geral, a partir de agora, ele precisa apenas apresentar o número do CPF num processo de contratação. Ele não precisa mais entregar uma carteira física. Obviamente, o que nós temos numa CTPS física anotada até o momento, devemos guardar. Isso é um documento oficial, tá bom? Número da carteira de trabalho passa a ser o CPF. Daqui para frente, todos nós que já estamos no mercado do trabalho e já temos uma CTPS, prevalece aquele número. Daqui para frente, os novos empregados, as novas forças de trabalho que chegam no mercado, se eu estiver falando de um jovem aprendiz, por exemplo, se ele for tentar emitir uma carteira profissional, em São Paulo nós temos o que nós chamamos de poupa-tempo. Em cada região do Brasil tem algumas coisas, alguns órgãos que ele procura, né? Mas hoje, se ele tentar solicitar uma carteira, o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, não é mais Ministério, né? Já vai avisá-lo que não emite mais carteira profissional, tá? Obviamente que o empregado precisa de um smartphone para poder instalar o aplicativo da CTPS digital. E ele poderá também acessar através de um computador, tá? Então, ele vai precisar fazer um vínculo no site gov.br, fazer um cadastro ali dentro e de qualquer computador, não necessariamente o smartphone, ele poderá ter acesso à sua CTPS digital. Vou adiantar algumas perguntas que surgiram no webinar que nós fizemos hoje pela manhã. Primeiro, o empregador só tem acesso aos dados do e-social do seu funcionário, tá? Então, não existe um aplicativo de CTPS digital onde o empregador consiga consultar alguma coisa. A carteira profissional é da pessoa física. Então, quem tem que ter acesso são os trabalhadores, não a empresa. Se a empresa quiser consultar alguma coisa, o caminho de consulta é o e-social. Então, como que ela deverá proceder? Ela deverá entrar no site do e-social para verificar o que está lá na base do governo, tá bom? Tem demorado 48 horas, sim, para refletir, mas ela está refletindo bem direitinho todos os dados. O empregador não vai conseguir consultar vínculos anteriores, tá? Então, eu queria olhar a carteira profissional para ver experiências anteriores. Isso é uma prática que não tem embasamento legal, tá? A empresa só pode solicitar a carteira profissional do colaborador no momento do registro. Este é um documento do colaborador, não da empresa, tá? Então, não existe uma previsão de aplicativo de CTPS digital para o empregador. Não existe uma previsão do empregador consultar vínculos anteriores. Quem tem que fazer tudo isso é o empregado, é o colaborador, tá bom? Falando de substituição de RAIS e CAGED. A RAIS, a partir do ano base 2019, esse que nós estamos vivendo, que será declarada em 2020, já não será exigida para as empresas do primeiro e segundo grupo do e-social. As empresas que já tenham a obrigação de enviar remuneração dos seus trabalhadores relativo ao ano completo de 2019, grupo 1 e 2, se não o fizeram,
precisa corrigir, tá? Admissões e demissões ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2020 serão apenas pelo e-social. A empresa não mais irá enviar CAGED. Utilização do CAGED da RAIS fica restrita à prestação de informações para as empresas que ainda não estejam obrigadas ao e-social. O que significa? CAGED, empresas do grupo 1, 2 e 3, a partir de 1º de janeiro, não entregam mais CAGED. Tá? Como que eu comprovo que eu cumpri a obrigação? Seu recibo do e-social. RAIS, empresas do 1º e 2º grupo não podem mais declarar RAIS. Tudo que está no e-social foi a sua declaração da RAIS, você já fez ela mensalmente. A ele faltou um mês, a minha empresa, o mês, sei lá, mês de abril, a gente não conseguiu entregar, a gente pulou e seguiu adiante. Então, agora é o momento de vocês voltarem, porque agora nós vamos começar daqui para frente a ouvir falar de multas. Tá? Até agora não teve nenhuma multa do e-social sendo aplicada, porque nenhuma obrigação estava substituída. Eu não entreguei o e-social, mas eu enviei um CFIP. Eu não entreguei uma admissão, mas eu enviei um CAGED. A partir de agora, as coisas mudam. O registro da CTPS é no e-social. O CAGED é no e-social. A RAIS é no e-social. Se a minha empresa deveria ter entregue as declarações de salário, folha, dos últimos 12 meses e pulou algum mês, esse é o momento de correr atrás, porque essa empresa não vai poder enviar a RAIS. E aí, é só para lembrar e deixar isso muito claro. Tá? Não se trata de uma opção da empresa pela substituição das obrigações. Tá? Se a empresa está obrigada aos envios das informações descritas na portaria 1127, o cumprimento de obrigações de RAIS e CAGED é exclusivo pelo e-social. A empresa não conseguiu mandar a folha de março. Vou mandar a RAIS. Não, você não vai conseguir mandar a RAIS. Você tem que arrumar o e-social. Se você não arrumar o e-social, aí sim, você está passível a uma multa pelo não cumprimento da RAIS. Então, a partir de agora, as coisas começam a mudar. O cenário de desobrigação e cumprimento das informações, agora, o caminho único é e-social. E aí, vamos falar um pouquinho do espaço fiscal. O espaço fiscal é onde nós mantemos todas as informações de legislação. É um acesso gratuito a todos os nossos clientes. Vocês vão acessar totus.com, vai ali naquela abinha já é cliente e entra no espaço fiscal. Dentro do espaço, nós temos as principais informações de legislações, temos páginas centralizadoras por assunto, o que está acontecendo no momento, por exemplo, agora LGPD, nós temos uma página do espaço fiscal falando de LGPD, como a TOTUS está se preparando, qual é o prazo de entrega, está tudo lá. O que a gente pede é que o cliente se inscreva no blog. Ele precisa entrar no espaço fiscal e autorizar o recebimento das informações. Se nós tivermos na sala pessoas que já assinaram e não estão recebendo as notícias, por favor, escrevam aí na parte de perguntas, porque nós iremos providenciar uma verificação. Tá? Mensalmente, a gente envia todo dia 28 informações de legislações, as mais relevantes daquele momento, mas temos também todas as novidades de legislações sendo publicadas. A TOTUS sempre se preocupa em acompanhar, estar presente e anunciar aos nossos clientes também tudo o que vem acontecendo. Tá? Então, quando saiu a CTPS digital, a gente publicou. Quando foi instituída os direitos e a Declaração da Liberdade Econômica, a gente também publicou. Quando teve alterações de impacto imediato no CAGED e na CFIP, inclusive nós colocamos quais eram as datas de liberação das linhas de produtos, os pacotes da RM estavam lá com as suas datas. Então, o que é importante é que vocês se inscrevam e recebam todos esses comunicados. E aí, falando um pouquinho de coisa boa também, agora em outubro, a TOTUS participou da premiação da Top of Minds de RH e pelo 8º ano consecutivo, as nossas soluções de RH foram reconhecidas e premiadas dentro da qualificação de Top of Minds de RH. Este webinar, ele está sendo gravado, tá?
esse material que eu estou apresentando para vocês já está disponível na ferramenta. Se vocês entrarem aí na parte de documentos, vocês conseguem baixar o PDF que eu estou mostrando para vocês. A gravação, ela ainda vai ocorrer durante todo o evento. Depois que eu terminar de falar, o pessoal da RM vai mostrar produto e depois ainda vai para uma edição. Então, vai demorar uns 15 dias, mais ou menos, e depois a gente disponibiliza o vídeo, tá? Assim como o material deste webinar, as inscrições dos próximos eventos são feitas todas na mesma página. Próximos webinars, nós vamos falar de e-social de novo em dezembro, tá? Em novembro entra a nota técnica e nós entendemos que terá toda essa definição do que sai, o que fica, para onde vai, e aí em dezembro a gente volta a falar de novo. Fora isso, nós temos uma programação que nós estamos mostrando todas as novidades nas nossas soluções de RH. Então, foi realizado ontem, dia 22 de outubro, aqui em São Paulo, um evento presencial aos clientes, foi transmitido via web também, e nós teremos outras sessões, uma em BH e ainda outra em Joinville, para mostrar aos clientes o que nós estamos evoluindo dos nossos produtos. E no mês de novembro, nós teremos a 4ª edição do Momento Fiscal. Como a gente comenta aqui, a TOTUS está enganjada em diversos grupos junto com o governo, e aí a nossa ideia é preparar o nosso cliente para o próximo ano. O que vai acontecer, qual é a tendência, o que vem acontecendo na reforma previdenciária, na reforma trabalhista, na reforma tributária, quais são os projetos que terão que ter um olhar diferenciado por parte do nosso cliente. Este também é um evento gratuito destinado aos nossos clientes e as inscrições já estão disponíveis, tá? Então, já podem se inscrever a partir de agora e o evento será realizado no dia 27/11 aqui na Matriz, em São Paulo. Muito provavelmente que a gente abra uma edição online para quem está fora de São Paulo poder participar também, tá? Basicamente, o que eu tinha para falar desse cenário de governo e do que vem pela frente, o que está acontecendo, era isso. Não esqueçam de colocar aí nas perguntas quem não estiver recebendo os nossos comunicados de legislação para que a gente consiga verificar. Agora eu vou pedir um instante, vai ficar mudo para que a gente consiga trocar os apresentadores. E agora vamos falar um pouquinho das entregas da RM, tá bom? Luciane, a gente vê a sua tela, só não te escutamos. Ok, boa tarde. Agora sim. Meu nome é Luciane, eu sou do setor de desenvolvimento da linha RM. Eu vou apresentar para vocês as mudanças que a gente fez com base na nota técnica que foi liberada, a nota técnica 15 de 2019. Ela está disponível a partir das versões 12.1.23, 274, 12.1.24, 224, 12.1.25, 155 e 12.1.26, PEC 106. A partir dessas versões, vocês vão conseguir visualizar lá dentro de configurações, parametrizador, lá na parte do E-Social, dentro de configurações gerais. Na configurações gerais 1 de 5, já vai ter disponível a versão do layout, que seria o layout 2.5.00, nota técnica 15 de 2019. Marcando esse parâmetro, a gente já vai habilitar a parte da simplificação dessa nota técnica, tá? O que tem que ser considerado marcando esse parâmetro é que a partir dessa nota técnica tivemos alguns grupos que eram obrigatórios e deixaram de ser obrigatórios. Temos, dentro das nossas configurações, uma forma de parametrizar que pode apresentar alerta sobre o grupo não preenchido, ou apresentar erro caso o cliente deseje isso. Então, por exemplo, por default, esses dois parâmetros que apresentam mensagens, eles vão vir desmarcados. Os dois parâmetros são não gerar aviso para registro não obrigatório quando desconsiderado no XML, e o segundo é gerar erro quando houver registro não obrigatório com as informações incompletas. Então, se os dois estiverem desmarcados, quando eu tiver
algum campo que não é obrigatório, mas que tem algum campo obrigatório preenchido, o sistema vai apresentar a seguinte mensagem. Eu vou dar um exemplo aqui de um funcionário para vocês. Esse funcionário, ele vai estar com o cadastro dele da parte de documentação. O campo RG, da carteira de identidade, ele tem o campo emissor, que é obrigatório no preenchimento. Mas o grupo em si do cadastro de identidade ele não é obrigatório de ser levado. Então, por exemplo, o número de identidade já está preenchido, mas o campo emissor não. Na hora de gerar o XML desse evento do 2200, com os dois campos desmarcados, o sistema vai apresentar a seguinte mensagem para vocês. Deixa eu mostrar. Então, com o campo default desmarcado, o sistema vai apresentar uma mensagem informando que não foi gerado porque o campo emissor ele não está preenchido. Se a gente voltar lá no parametrizador, não é social, lá em configurações gerais 3 de 5, e marcar a opção não gerar aviso para registro não obrigatório quando desconsiderado no XML, quando a gente fizer a geração novamente desse evento, o sistema vai gerar com sucesso e não vai dar nenhum aviso, nenhuma mensagem. Há uma terceira opção de combinação de parâmetro que o cliente pode escolher, que é voltando lá na configuração gerais 3 de 5, em vez de marcar a opção de não apresentar nada, ele vai marcar a opção de gerar erro quando esse campo ele não tiver preenchido. Caso o cliente queira que continue preenchendo esses campos, que não são obrigatórios, ele pode deixar esse campo marcado, esse parâmetro marcado, que o sistema vai gerar um erro nesse XML, e enquanto ele não preencher, a gente não gera esse XML para ele. Vou desmarcar o parâmetro aqui. Com a nota técnica marcado, aqui eu vou fazer alguns testes aqui para vocês dos outros eventos. Então, por exemplo, o S1000, que seria do empregador, a gente teve alguns cadastros que eram obrigatórios que passaram a ser, pela simplificação, facultativos. Então, dentro do cadastro do empregador, alguns campos que eram obrigatórios, que era o nome do contribuinte, o nome do contato, CPF, alguns campos que eram obrigatórios, ao salvar essas informações, eles deixaram de ser obrigatórios. Então, hoje a gente permite salvar o cadastro do empregador sem esses campos preenchidos. Aqui, como exemplo, eu deixei o nome do contribuinte, o nome do contato, a gente deixou a situação de pessoa jurídica sem preencher, e na geração do XML, o sistema deixou de trazer essas informações. Deixa eu abrir o XML melhor aqui. A gente não leva essas tags. Em todos os XMLs, em todos os eventos que tiveram essa simplificação, a gente tratou dessa seguinte forma. A gente desabilitou a obrigatoriedade dos cadastros dos campos e o cliente, fica a critério do cliente preencher ou não para a geração deles no sistema dos eventos, tá? No 1005, eu vou dar um exemplo para vocês lá dentro do cadastro de sessão. Alguns campos que eram obrigatórios, a gente também já deixou salvar sem preenchimento obrigatório. Então, que é o caso lá, se é a contratação de aprendiz, se tinha a parte de entidade educativa, tem mais alguns campos que aí, se a gente deixar sem preenchimento, na hora de gerar o evento ou alteração, o sistema não preenche essas tags.
Aí a gente não considera essas tags aqui. Então, o exemplo de uma aqui é a info APR, que é a parte de informação do aprendiz que não foi levada aqui nesse XML. Já no evento 1200, o S1002, a gente teve a parte da informação do intermitente. Hoje, agora, não é obrigatório mais levar essa informação do intermitente. Então, a gente está aqui com o funcionário, que ele tem o código de categoria 111. A gente já marcou aqui no sistema, na parte de situação também, que ele é registrado trabalhador intermitente. E, ao gerar o 12 desse funcionário, o evento 1200, a gente já não dá mais mensagem caso não tenha uma vinculação de convocação para esse funcionário do envelope. Então, aqui nos eventos periódicos, a gente não apresenta nenhuma mensagem. Além disso, foi criado um novo tipo de acordo coletivo, que fica aqui dentro do E-Social. Em acordo coletivo, reajuste por lei. Na nota técnica, foi criado esse novo tipo, que é o tipo G, antecipação de diferenças de acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo. Dentro desse cadastro, com a nota técnica, a gente desabilitou as opções que eram obrigatórias aqui, que eram a marcação da data do efeito. A gente antes obrigava o cadastro, hoje já não é mais obrigatório. O mês e o ano que foi acordado. E com isso, na hora que a gente vai gerar, eu também fiz uma diferença salarial para esse mesmo funcionário, que é o 05 intermitente. Na hora da gente gerar o XML desse evento, desse funcionário, a gente já vai levar essas informações sem esses campos que são obrigatórios. Deixa eu abrir o XML para vocês verem. Para esse funcionário, eu fiz um novo tipo de convenção, fiz uma diferença salarial com o tipo G, e aqui eu não preenchi a data da efetivação e nem quando que foi o acordo coletivo. Então, a gente deixou de levar essas tags, mas leva a informação que são obrigatórias, que é o tipo e quando foi assinado o acordo coletivo. Já no evento 2200, 2205, 2300 e 2206, a principal mudança que teve foi a parte de documentos, que eles deixaram de ser obrigatórios e tiveram alguns tipos também de logrador, algumas coisas que deixaram de ser obrigatórias. Vou dar um exemplo de um evento do 2200, onde eu deixei na parte de documentação o número da carteira, a série da carteira, a parte da carteira desabilitado. Esse campo aqui no sistema antes era obrigatório, a gente deixou de preencher essas informações. E aqui na parte do endereço principal, o tipo de logrador também já não é mais obrigatório. Então, a gente deixou assim preencher para a gente ver o resultado da geração de XML. Na hora que a gente gera o evento para esse funcionário, o sistema gera o XML sem essas informações. Então, na parte de documentos, ele está levando o RG que foi preenchido, mas não tem mais o subgrupo que é o CTPS. A gente retirou esse CTPS. Lá na parte de endereço dele, a gente levou o nome da rua, a descrição, mas não levamos o tipo de logrador. No 2230, a gente teve algumas simplificações também, alguns grupos que deixaram de ser obrigatórios e alguns campos que deixaram de ser obrigatórios. A gente tirou essa obrigatoriedade dentro do histórico de afastamento. Então, aqui dentro da aba do E-Social, o emitente, ele já não é mais obrigatório, nem esse campo CODICID, ele é obrigatório mais para preenchimento. Então, eu vou gerar o 2230 dele, que é um cadastro desse afastamento, que eu coloquei, que era de previdência, com 20 dias, a partir do dia 1º do 10. Foi gerado o XML, a gente levou as informações que são obrigatórias e que a gente deixou de preenchimento obrigatório, mas aqui no infotestado a gente já não leva mais
a tag do código do CID e o grupo emitente também não foi levado. Ele não foi preenchido e a gente já não leva mais essa informação. O último aqui que a gente está apresentando de mudança foi o 2299. Eu fiz uma rescisão para um funcionário aqui e a gente deixou de preencher o número da certidão. Antes de fazer a demissão dele, eu fiz um cálculo de diferença salarial para esse funcionário nesse mesmo mês para que a gente levasse essa informação também. Então, foi criado para o 2299, além de retirar das obrigatoriedades daquelas informações de data efetiva, da diferença salarial, a gente também criou esse novo tipo G para esse 2299. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que foi gerado o 2299. O tipo de desligamento foi o 10, que é óbito. Aí não foi, a gente não preencheu o campo número de certidão nesse funcionário. Então, a gente não leva mais essa tag quando não está preenchido. E também a gente fez uma rescisão para isso, fez uma diferença salarial para esse funcionário com o tipo G, com a data efetiva não preenchida e nem quando foi que vigorou o acordo coletivo. Então, a gente não leva mais essas tags conforme o layout selecionado. No sistema que a gente teve de simplificação é isso, e passa a vigorar a partir do layout que você seleciona aqui no parametrizador. Tem alguma dúvida pendente no bate-papo? Caso alguém tenha alguma dúvida, se quiser abrir o microfone para perguntar, a gente já está aberto a perguntas. O microfone deles vai ficar sempre fechado, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, coloquem, por favor, na parte de perguntas, tá, pessoal? Vamos lá. A parte eu vou lendo, eu respondi algumas questões aqui, mas eu vou reprisar algumas delas, tá? SST. Tinha algumas pessoas no início da apresentação perguntando se a gente iria falar de SST. O foco é só a nota técnica 15. Por quê? Porque nós estamos passando por um processo de simplificação. As normas regulamentadoras, elas estão também sendo modificadas. O e-social, ele acaba sendo um reflexo. Então, se a gente tem uma alteração nas NRs, teremos alterações nos eventos de SST. Tá? O que é importante que fique claro a todos vocês, SST não vai entrar em janeiro de 2020. Oficialmente, isso ainda será publicado. Tá? Por isso que quando eu mostrei o cronograma, eu ainda falei para vocês, este cronograma vocês todos conhecem, tá? Não temos novidades porque o governo ainda não liberou. Mas isso vai ocorrer, fiquem tranquilos, tá? Quando falarmos de SST lá no futuro, a gente vai abrir novos webinars, nós faremos novos eventos, pessoal de produto, igual agora a Lu fez, irá mostrar o que teve de alteração, tudo isso vai conseguir, a gente vai estar preparado, tá? Por isso que eu comentei bastante sobre o espaço fiscal. É importante vocês terem uma noção do que está acontecendo. A TOTUS é muito preocupada com isso e a gente sempre coloca as informações através do espaço. Lu, eu vou pegar de volta só um pouquinho a tela, só para eu poder acessar e mostrar onde ficam as gravações anteriores e tudo mais, tá? Só um instantinho. Tela 2. Então, vamos lá. TOTUS.com. Então, o único endereço que vocês precisam, de fato, se preocupar em decorar é TOTUS.com, tá bom? Dentro do TOTUS.com, vocês vão entrar aqui, ó. Já é cliente, vai para o espaço fiscal. Chegou no espaço fiscal, vocês precisam se inscrever. Tá? A gente precisa de um start de vocês. Vocês precisam clicar aqui e autorizar a TOTUS a enviar informações para vocês. Essa primeira parte, nós temos sempre as grandes obrigações em destaques. A gente está falando aqui de um webinar de e-social. Então, vou clicar no e-social e depois eu volto no espaço para continuar mostrando. Tá? Tudo que é relacionado ao e-social. O que é o e-social, qual o cronograma, qual o layout do governo, o que as linhas de produtos estão entregando, então, página da linha RM, quais são os pacotes, quando serão liberados, tudo isso
nós vamos acessar por aqui. Aí eu perdi um evento anterior, eu gostaria de ver. Então, clica aí, ó. Faça sua inscrição para os eventos. Esse evento que a gente está realizando agora, evento de outubro, é a 6ª rodada. Então, significa que nós fizemos 5 eventos antes, tá? Esses eventos, se você descer mais um pouquinho, aqui mesmo nessa página, tá tudo no único lugar para ajudar, tá, gente? Então, eu quero ver, responde do e-social. Vou clicar aqui, e-social, e aqui estão todos os eventos. O material que eu apresentei já está aqui. Então, além da ferramenta, temos também na página. Os vídeos das rodadas de janeiro, fevereiro, maio, junho e julho estão aqui também, tá? O próximo vídeo que vai subir é este que nós estamos realizando agora, que é outubro. Vai demorar 15 dias, mais ou menos, mas ele vai subir aqui também, tá? E será atualizado. Quem quiser rever essa apresentação vai estar lá também. Deixa eu voltar para o espaço fiscal e aí eu quero mostrar mais um item lá dentro. Quem já se inscreveu no espaço fiscal e não estiver recebendo, coloca no chat para gente, que nós vamos verificar o que está acontecendo. Pelo menos uma vez por mês é feito um disparo de uma news com todas as notícias, tá? Então, ó, eventos responde, inscrições vão estar sempre aqui e no mesmo lugar, que nem, ó, eu quero ver o evento responde, que é esse que a Elisângela está falando agora. No mesmo lugar onde você se inscreve, você pode também rever algum conteúdo, vai cair naquela página que eu mostrei antes para vocês, tá? Por isso que é importante vocês estarem recebendo as informações. Quando a gente fala de CTPS, e aí nós tivemos já algumas informações aqui na página. Vou pegar essa notícia. Todas as notícias, quando elas vão ocorrendo, o time da consultoria sempre coloca a legislação e fica disponível. Tudo isso é gratuito, não tem custo nenhum para o cliente, tá bom? Então vamos lá, falando da substituição do CAGED RAIS que entrou pelo e-social. Essa notícia a gente colocou no dia 15 de outubro. Fala da legislação, então o CAGED passou a ser substituído. A RAIS passou a ser substituída, ela entra em vigor e o que está acontecendo? Peguei a notícia errada, falei uma coisa e peguei outra, que era a notícia que falou da CEFIP e do CAGED. Comunicado, nota fiscal de energia elétrica. Aqui, impactos imediatos da CTPS digital. Então, vamos lá. Novos trabalhadores que chegam à força de mercado nova, tá? Os nossos filhos lá no futuro. Eles não terão mais uma CTPS física, tá? A partir de agora, tudo que nós fizermos vai valer a CTPS digital. As empresas não estão mais obrigadas a fazer uma anotação na CTPS física. Por quê? Porque elas estão obrigadas a enviar o e-social. E todos os eventos que nós enviamos para o e-social vai corresponder a uma anotação na CTPS. Basicamente, vamos falar algumas coisas. Eli, e aí o que a gente precisa? Os programas lá no Labore, agora eu não preencho mais o campo CTPS, eu não preencho mais o campo PIS. Os campos no Labore vão permanecer, tá? Então, nós temos um campo para o cliente digitar CTPS, outro campo para digitar CPF e outro campo para digitar PIS. Isso que nós estamos falando aqui é legado, não se pode simplesmente deletar. E aí, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de uma única informação que é CTPS. Mas quando a gente fala dessa informação da CTPS, num layout do e-social, ela é declarada com 11 dígitos e 5 dígitos de série. Quando eu falo a mesma informação da CTPS no CAGED, são 8 dígitos, com 4 dígitos de série. Quando eu falo da CEFIP, são 7, quando eu falo da RAIS, são 8. Então, notem que, assim, não é simplesmente uma iniciativa da TOTUS. Nós temos também obrigações que são exigidas por órgãos diferentes em formatos diferentes. A CTPS é o maior exemplo de todos eles, tá? Então, o que aconteceu? A partir de agora, a empresa não registra mais a CTPS física, é digital. Mas quem já tem uma CTPS, ela precisa continuar sendo utilizada.
Vou abrir aqui o site do CAGED, tá? CAGED, temos novidades aqui pela RAIS e pelo CAGED, que passam a ser pelo E-Social. Como que eu faço essa declaração? Tá aqui. Vamos abrir. CAGED, tá bom, pessoal? Número da carteira para o CAGED é 8 posições, número da série é 4, o F da carteira são 2 posições. Para os trabalhadores que possuem a CTPS física, os campos deverão ser preenchidos normalmente. Significa o quê? Daqui para frente, quem não tiver carteira profissional não vai tirar. Mas quem já tem, mesmo que eu contrate agora um funcionário que ele já tinha uma carteira, eu preciso registrar no cadastro desse funcionário o número da CTPS física dele, tá? O CAGED obriga eu informar a CTPS se ela existir. Daqui para frente, os novos trabalhadores não terão mais CTPS, porque se eles forem num posto tentar emitir a carteira, o Ministério do Trabalho já não está gerando novas carteiras profissionais, tá? Então, agora a gente começa a falar de informações que elas precisam ser amadurecidas, tá? Nós teremos alterações no que diz respeito ao E-Social. Essa primeira que a Luciane acabou de apresentar é da nota técnica 15, que ela é menorzinha, tá? Mais simples, e ela entra em produção só no dia 11 de novembro. Vocês já estão com o pacote disponível, a TOTUS já liberou, só que se você colocar ela agora e tentar enviar no ambiente de produção, não vai ser aceito pelo governo, tá? Então precisa também algumas atenções nesse sentido. CTPS. Cabe agora à empresa a definir, junto com o jurídico da empresa, quais são as ações que ela vai tomar. Legalmente, a empresa não precisa mais assinar uma carteira profissional. Saiu uma normativa, saiu orientação tanto da Caixa quanto do CAGED, tá? Os dois estão falando assim, se tiver carteira física, é para me mandar o número, tá? Daqui para frente não vai ter mais, eu vou usar CPF. Então, os campos no Labore não serão excluídos, eles precisam ficar porque eles precisam ser enviados. Quando a gente fala de, o que eu faço a partir de agora? Não assino mais a carteira? É uma decisão da empresa. Juridicamente, compete a vocês fazerem reuniões com o departamento jurídico de vocês e verificarem o que vai ser feito na sua empresa. Vou abrir aqui também. Portaria 1065 da Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da Economia, publicada no dia 23 de setembro. O que trouxe essa portaria? Ela disciplinou a emissão da carteira digital. Então, hoje, a empresa que está obrigada ao E-Social, ela não precisa mais assinar. E aqui está falando, ó, disciplina, carteira, para fins do disposto, a carteira digital equivale-se ao feito em meio físico. Não se equipara a um documento, a carteira está previamente emitida para todos os funcionários. Para habilitação é necessária a criação de uma conta, eu falei já do acesso Gov.br. Aqui, para os empregadores que têm obrigação de uso do E-Social, cabe algumas informações. Primeira, a comunicação pelo trabalhador do número de inscrição do CPF ao seu empregado equivale à apresentação da CTPS. Então, a partir de agora, num processo de admissão, eu não posso mais exigir a CTPS, porque pode ser que eu pegue pessoas que tenham, como pode ser que, a partir de agora, eu pegue pessoas que é o primeiro emprego, o jovem aprendiz. Então, a empresa não pode mais exigir a CTPS, ela tem que exigir um CPF. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador no sistema informatizado equivalem às anotações ao que se refere ao decreto 5.452. Significa dizer que as empresas que estão dentro do E-Social não precisam mais assinar a carteira. Eli, então agora eu vou mandar um comunicado para a empresa inteira que eu não vou mais assinar a carteira de ninguém. É uma decisão da empresa. A TOTUS não tem autonomia sobre isso. O que nós estamos aqui tentando intermediar e tentando explicar são as alterações sistêmicas que nós temos, tá bom? Em termos de processo, e aí aqui, vou voltar a um discurso que eu já coloquei aqui, nós teremos agora um processo de amadurecimento de tudo isso que está acontecendo. A empresa precisa chamar o seu jurídico e definir
que ela vai fazer? Ela vai continuar assinando? Legalmente, ela não está mais obrigada, mas não existe nada que a impeça. Então, se a minha empresa quiser continuar assinando a carteira, não tem problema nenhum, pode continuar. Ela só não é mais obrigada, mas ela pode fazer, tá bom? Uma coisa importante, o trabalhador deverá ter acesso às informações do seu contrato de trabalho na carteira digital após o processamento das anotações. Em outras palavras, está levando 48 horas. Se eu mandar um processo de admissão, em 48 horas aparece no smartphone do seu candidato, do seu funcionário. Se eu mandar um afastamento, se eu mandar uma alteração de salário, em 48 horas está sendo atualizado. Entretanto, aqui é uma obrigação, e aí cabe juridicamente diversas interpretações, tá bom? Eu vou apenas apresentar uma delas. Nós estamos em grandes metrópoles, mas nós temos aquelas empresas que estão estabelecidas em diversos sertões, onde a rede talvez não tenha um acesso muito bom, onde os quadros de funcionários da empresa, a grande maioria talvez não tenham um smartphone. Então, vai competir agora a empresa disponibilizar ao trabalhador acesso à informação à sua carteira. De que forma? Ela pode, por exemplo, pôr um totem, disponibilizar uma máquina e os funcionários vão fazer a consulta nesse acesso Gov.br. Como tudo que aconteceu até agora, muitas dessas novidades aqui virá para que a empresa oriente os seus trabalhadores. Tá? A substituição da CTPS física pela digital é uma evolução enorme, mas ela ainda está muito carente de diversas informações. Tá? A carteira de trabalho em meio físico poderá ser utilizada, detalhe, em caráter excepcional, enquanto o empregador não for obrigado ao uso do e-social. Então, se nós estivermos falando das empresas do quarto grupo, quem não está obrigado continua tendo que assinar a carteira. Tá? E aí a gente vai entrar em alguns problemas que nós já estamos vivenciando. Tá, eu sou uma empresa do quarto grupo, não entrei para o e-social, tenho que assinar a carteira física, estou contratando um funcionário, ele foi lá no posto, não tem carteira para emitir para ele. É um problema do governo. Né? Então, nossas sugestões nesse momento acionem o governo. Tá? Porque juridicamente as empresas não precisam mais assinar. Essa portaria aqui garante. Só que compete, de novo, a cada empresa combinar com o seu jurídico quais são as ações que ela irá tomar lá dentro. Não existe nenhuma aplicação de PET nenhum da TOTS para isso, tá bom? O que a TOTS fez para contemplar essa portaria? Nada. A gente já tinha entregue todos os nossos pacotes de e-social. Se você continuar entregando o e-social, você está atualizando a CTPS digital do seu funcionário, tá bom? Agora, compete a cada empresa, de novo, definir o que vai fazer e como vai ser feito, tá? Eu vou lendo aqui porque a gente tem ainda meia hora de evento e aí começou a brotar um monte de perguntas, tá? Então, basicamente, a gente vai abrindo o microfone, eu, a Lu, o Mauro, se quiser abrir também, fiquem à vontade, a gente vai lendo e respondendo, tá? Glaucio tem uma pergunta aqui, ó. Como fica a entrega no ambiente de testes do restrito com as atuais mudanças? Haverá limpeza da base restrita? Elis, por que você comentou que provavelmente será alterado o cronograma do grupo 4? Vamos por partes. Primeiro, ambiente de teste já está com a nota técnica 15 aplicada, tá bom? Então, tudo que foi falado pela Luciane da nota técnica, hoje, no ambiente de teste, pode ser utilizado. Vocês teriam que separar duas instalações do Labore, porque o que nós temos para a nota técnica 15 não se aplica no ambiente de produção do e-social, porque eles não liberaram, tá? Segundo, haverá limpeza da base restrita? Por enquanto não avisaram, Glaucio. Por enquanto não teve nenhuma limpeza. Eles costumam fazer uma limpeza da base se trocar a versão. Tá? Então, mais para frente pode ser que sim. Por que eu falei que vai ser alterado o cronograma de órgãos públicos? Porque vai. Ele deveria entrar em janeiro, isso não vai acontecer. O que já está certo do governo é o seguinte: parou o e-social, parou agora, nesse momento. Tudo que já está no ar vai continuar e tem que ser simplificado. Vamos definir o que é e-social, se vai chamar e-social, qual que vai ser o nome disso, e só depois que estiver tudo estabilizado que entram as novas fases. Novas fases é fundo de garantia, é SST,
é folha para as empresas do terceiro grupo que não entraram e é o início do e-social para os órgãos públicos, tá? Então, os órgãos públicos, o cronograma de implantação dele está lá para 2021 já, só para vocês terem uma ideia. A gente participa da construção desse cronograma, então a gente tem uma cooperação, só que ele não é oficial, então não adianta a gente ficar falando de algo que não é oficial, tá? Por isso que no nosso material de apresentação, o cronograma que está é o oficial do site do governo. Com certeza teremos alterações, fiquem tranquilos, não teremos SST em janeiro, não teremos folha do terceiro grupo em janeiro e não teremos órgãos públicos em janeiro, tá bom? Tem algumas questões que a pessoa quer onde ficam as nossas gravações. Eu vou pegar aqui pelo site e aí eu vou dar um responder a todos, que aí todos vocês já ficam com acesso, tá? Basicamente tudo no espaço fiscal, tá bom, pessoal? Toda agenda de eventos responde, a gente fala, clique aqui para se inscrever para esse tema, e se você gostaria de rever algum webinar, clique aqui. Tá? Então, a gente está falando de eventos de 2000, todos os webinars que nós fizemos, 2017, 18, 19, estão todos nessa página. Vamos falar de eventos de 2019, e aí vamos falar de eventos do e-social. Estou numa única página, tá bom, gente? Aqui estão os webinars anteriores. Ebert, eu vou colocar para você aqui, só que eu dou enviar a todos, e aí todo mundo já fica com acesso desse link, tá bom? O Ronei está perguntando quando o RM deixa de usar o TAF. O TAF, ele não vai deixar de ser utilizado. Nós temos nas nossas linhas de produto uma nova implementação que é o Middle. O Middle será utilizado para as empresas que não precisam complementar dados. Então, toda a minha folha, todo o meu SST, sai tudo do meu software. Eu não preciso complementar, não preciso incluir dados. Então, eu posso passar a utilizar o Middle. Tá? Nós tivemos eventos que falamos das novidades das linhas de produto para RH. Ontem foi realizado um em São Paulo. Teremos agenda também em BH, em Joinville. E dentro em breve iremos disponibilizar as apresentações realizadas ontem. Tá? Fique atento às nossas páginas, as páginas de eventos, que sempre estamos divulgando por lá, tá bom? Basicamente, a utilização do TAF será necessária sempre que a minha empresa precisar complementar alguma coisa. Se eu não preciso complementar nada, tudo que eu tenho na minha folha, posso comunicar direto com o governo através do Middle. E um detalhe importante, se o governo realmente levar dados de folha do e-social para o RENF, teremos um problema, né? Porque eu teria que informar dados de folha no e-social e no RENF. O que a gente conseguiu negociar com a Receita é, se a empresa já enviou pelo e-social, lá na RENF vai ter uma tag, onde ele vai informar, já mandei esses dados pelo e-social e não vai precisar mandar de novo, tá? Mas tudo isso são propostas, são negociações que não foram oficializadas através de decretos. Renata, quando você falou da não obrigatoriedade do PIS a partir de agora, quando entra um empregado novo e não possua, não precisamos mais cadastrar o PIS? Isso mesmo, Renata, não precisa mais. Tá? Se ele possuir o PIS, se ele possuir a CTPS, você registra. Se ele não possuir, você não pode mais obrigar ao cadastro. Tá? A gente utilizava o PIS principalmente na Caixa, e aí já teve uma circular da Caixa, acho que em abril ou maio, faz tempo, foi esse ano, mas faz tempo, que a Caixa já passou a utilizar o CPF como documento de identificação, ela não usa o PIS para mais nada. A Lília colocou uma questão aqui que eu acho bem relevante. Como fica a qualificação cadastral com a CTPS digital, já que atualmente é obrigatório o número do PIS para buscar a qualificação? O governo não pensou nisso não, Lília. Tá? Ele está desobrigando a utilização do PIS, ele não está colocando como um item fundamental. Né? Eu acho que eu abri aqui alguns comunicados da Caixa, do CAGED e assim por diante. O que eles alegam é que já foi realizada a qualificação cadastral de todos.
né? Porque nós já passamos a fase de envio de tabelas. Os 3 grupos de empresas já fizeram. Faltou, talvez, a qualificação cadastral do 4º grupo, que é órgãos públicos. Mas das grandes massas dos empregadores, já foi realizado o elo, né? O que a Caixa fez durante um bom tempo? Neste processo de qualificação cadastral, ela criou o que se chamou de elo do trabalhador. Ela vinculou todos os PIS, PASEPs a um CPF. E isso já está feito, está pronto. Tá? O que a gente entende é assim, se houver algum problema, a empresa nunca pôde resolver em nome do funcionário, não é mesmo? A gente sempre teve que falar para o funcionário, olha, você tem que ir na Caixa, olha, você tem que ir na Receita, olha, você tem que... Enfim, a nossa recomendação é façam da mesma forma. Mandem o funcionário no órgão que está com problema para que ele faça a sua regularização. Mas, infelizmente, gente, nós teremos daqui para frente muitas perguntas sem respostas. Tá? Então, estamos desobrigando, estamos melhorando, tudo é real, tudo é, inclusive, eu, Elisângela, e aí é uma opinião minha, não tem nada a ver com a TOTUS, uma opinião minha, Elisângela, acho que daqui a alguns anos teremos um cenário trabalhista muito melhor, né? Eu tenho pós em Direito do Trabalho Previdenciário, diversos processos serão reduzidos, mas isso é um processo de educação. Ao longo do tempo, isso vai ocorrer. Neste primeiro momento, que é um momento de disruptura, temos muito mais dúvida do que respostas, né? Essa questão da CTPS digital é algo muito para frente, muito tecnológico, muito bacana. Mas na prática, será que quando a gente está falando de uma empresa que contrata trabalhador rural para trabalhar num processo de safra, será que esse trabalhador ele tem um smartphone? Será que ele vai entender quando a empresa falar para ele, ó, não tem mais carteira não, é tudo aqui digital? Então, são processos de evolução tecnológica que a gente vai adentrando. Esse da CTPS é uma disruptura muito grande. Todos vocês que estão colocando para mim aqui, não esqueçam, que não estão recebendo os nossos comunicados, só não esqueçam de entrar lá no portal e confirmar de novo o e-mail de vocês, porque a gente vai verificar o mail. Todos deveriam estar recebendo, tá? Se alguém não está, eu estou anotando, a gente vai pegar todas essas listas, todos esses e-mails para validarmos, mas a gente precisa de uma inscrição de vocês lá pelo Espaço Fiscal, tá bom? Ó, a Cássia está questionando o PIS, que ainda é obrigatório o envio na Cefip. Da mesma forma, a CTPS física, para quem tem, também é obrigatória. Lembra que eu mostrei aqui um comunicado? Ó, esse comunicado aqui é do CAGED, mas ele foi igual, ele foi reeditado no CAGED para se adequar ao que a Cefip falou. Tá? Quando a gente falou de legado, é isso. Quem tiver uma CTPS, continua com ela é um documento oficial. Quem tiver um PIS, ainda é exigido e ele ainda vai vigorar. O que vai acontecer daqui para frente é que os novos não terão. Tá? CTPS digital, impactos da Cefip e do CAGED. Esse comunicado que eu mostrei para vocês do CAGED é esse, e a Caixa, via conectividade social, também liberou um falando da mesma forma. Tá? E quem tiver o número da CTPS continua sendo obrigado a enviar. Por isso que eu comentei que nos nossos produtos da TOTUS nós não iremos substituir os campos vão ficar lá. E eles deverão ser preenchidos sempre que vocês contratarem pessoas que têm PIS ou têm CTPS física, preencham. Porque o que a Caixa está dizendo, o que o CAGED está dizendo, é que daqui para frente é CPF, mas todo mundo que já tiver o documento, eu tenho que continuar informando o documento. Tá? Lá na frente nós teremos outras coisas sendo melhoradas. Aqui tinha um passo a passo, ó. Meus funcionários estão perguntando como é que faz o acesso na CTPS digital. Pega aqui, ó, tem um passo a passo do Ministério da Economia, de como cadastrar, como vincular a CTPS digital, quais são os aplicativos, o que tem que fazer, aonde tem que entrar, qual botão tem que apertar, para que serve o quê. É um documentinho de 26 páginas, ensinando como que faz um cadastro da CTPS digital. Tá? A CTPS de todos já estava previamente emitida e agora ela passou a ser de uso obrigatório. Tá bem bacaninha esse documento. Renata,
para quem já tem a carteira antiga e quiser fazer a nova, o que acontece? Vai ter que manter as duas? A pessoa não tem opção, tá, Renata? Todo mundo que já tem a carteira até agora deve guardar e manter o documento. Daqui para frente, tá tudo na CTPS digital. Então, o que ela precisa fazer é instalar o aplicativo da CTPS digital e fazer o seu cadastro para consultar. Está tudo disponível. Os dados da CTPS digital são muito anteriores ao e-social, por exemplo. Eles são alimentados através da base do CNIS. Então, não é que ela vai manter dois. O oficial daqui para frente é o digital. O que ela tinha como físico, ela vai guardar como um documento e lá no momento que for se aposentar, é um documento que ela pode apresentar. Mas daqui para frente, o que vale é o que está na CTPS digital. Não é dois documentos, tá? Só o que vale agora é o digital. O Henrique questionou, como é que a TOTUS com seu jurídico decidiu? Irão continuar a assinar a carteira? Aí a questão administrativa da TOTUS que eu nem sei te responder, Henrique. Eu, Elisângela, acabei de comprar o meu imóvel e foi antes disso, inclusive, mas eu entreguei a minha carteira, a TOTUS registrou para mim. Eu tenho 18 anos de empresa, então tinha muita coisa que estava faltando, porque eu não tinha levado a carteira. E não veio, a gente não definiu que não iremos fazer nenhuma assinatura. Por isso que eu comentei, é uma decisão da empresa. Tá? Ela não precisa, mas em nenhum lugar está escrito que ela não pode. Se ela quiser continuar, ela pode. Monique tinha questionado, quando eu contrato um funcionário, não está mais obrigado a pedir, acho que faltou alguma coisa, deve ser CTPS, né? E sim só o CPF. Como fica o contrato de trabalho? O contrato de trabalho será baseado no CPF, né? E aí, nas cláusulas do teu contrato, deve falar contratado sobre a carteira profissional, blá, 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 blá. Por isso que eu falei, chama o jurídico para conversar, Monique. Luciane e Mauro, o Márcio colocou um link aqui que ele não está conseguindo acessar para baixar um download do pacote de vocês. Vocês conseguem ver esse link para ele, por favor? A gente colocou para baixar o pacote do TAF. Caso o cliente não consiga direto nesse link, é só ele acessar mesmo a central de downloads lá e selecionar o pacote do TAF, tá? Eu vou conferir aqui e a gente faz o reenvio do link para ele, tá bom? Obrigada. Tatiana, grupo 3 está certo para entregar movimentação da folha em janeiro? Não, não vai ser janeiro, Tatiana. Em janeiro não entra grupo 3, não entra SST, não entra órgãos públicos, tá? Quando entra? O governo vai publicar em breve o cronograma. A gente até tem uma base, porque a gente ajuda na construção disso, mas não entra agora. Fica tranquila que eles vão primeiro definir o que é e o que vai ser o e-social e só depois entram novas fases, tá? Grupo 3 não vai entrar agora, não. Rickney, referente a CTPS digital, posso optar pelo CPF, mesmo que o funcionário tenha CTPS física para novos contratos? Então, essa é uma questão boa. Se a gente olhar a orientação do CAGED e da CEFIP, eles falam assim, ó, os trabalhadores que possuem a CTPS, os campos deverão ser preenchidos normalmente. Então, a legislação te falou que daqui para frente a CTPS é só digital, tá? E aí você vai lá no seu jurídico e questiona o jurídico. Portaria 1065, CTPS digital, a carteira de trabalho em meio físico poderá ser utilizada em caráter excepcional enquanto o empregador não for obrigado ao uso do e-social. Portanto, você não poderia mais exigir carteira profissional, tá bom? Se você é obrigado ao e-social. Por outro lado, o CAGED está falando que se o cara tiver a CTPS, você tem que mandar. E a CEFIP também falou isso, tá? Dentro em breve, a gente vai falar assim, olha, não tem mais CEFIP nem CAGED, é só e-social. Porque gradativamente aquela lista das 15 obrigações vão sendo substituídas, né? E aí é aquilo que eu falei, hoje nós temos muito mais perguntas do que respostas, né? Então algumas coisas vão demorar um certo tempo até conseguirmos sanar tudo. Andressa, para uso da CTPS digital, a empresa terá que já estar enviando o e-social por completo? Você está falando do grupo 3, né, que ainda não está mandando folha, porque a empresa do grupo 1 e 2 já está completo, só não tem SST.
O que é completo, né? Vamos voltar a algumas perguntas. No âmbito jurídico é bacana algumas coisas nesse sentido. O que é um E-Social completo? SST não está lá, FGTS não está lá. Se a gente está falando das empresas que já enviaram folha, que são essas fases, ela já não precisa da CTPS física, ela pode utilizar a CTPS digital. Tá? E aí a gente fala que esse artigo só fala que vai ser em caráter excepcional enquanto não for obrigado ao uso do E-Social. Ao uso do E-Social em qual parte? Envio de tabelas? Envio de não periódicos? Ou envio da folha? Também não está claro não, tá? E aí a gente entra naquelas searas que eu falei, temos mais perguntas do que respostas. Mas falando disso especificamente da CTPS, não tem pacote nenhum do Labore, tá bom, gente? Só para deixar claro de novo, a gente está tentando aqui intermediar, trocar as nossas ideias, tentar auxiliar os nossos clientes, mas em termos de entrega de produto, não existe um pacote do RM para CTPS digital. Isso não existe. CTPS digital foi substituída pelo E-Social. Cefip será substituído, CAGED foi substituído, RAIS foi substituído. O que a gente entrega para vocês são atualizações do E-Social. Entregou, respondido. Glaucio, quais as chances do governo e a Receita Federal voltarem ao entendimento anterior do E-Social? Muito pouca, Glaucio, muito pouca. Inclusive, quando a gente faz um comparativo com a iniciativa privada, isso é muito louco, né? Porque a Receita Federal hoje ela é uma secretaria, né? O Ministério do Trabalho hoje também é uma secretaria. E essas duas secretarias estão abaixo do único ministério, que é o Ministério da Economia. Este governo criou aí um ministério, um super ministério, que tem diversas secretarias abaixo dele. É como se eu falasse que são dois departamentos respondendo ao mesmo diretor. Basicamente é isso. Secretaria do Trabalho é um departamento, Secretaria da Receita é outro departamento, e as duas respondem ao mesmo diretor, que é o ministro da Economia. Tá? E brigaram. Acabou. Simples assim, tá? A gente tem visto uns discursos muito fortes por parte da Receita. Eu particularmente não acredito que eles voltem atrás disso tudo, não. O que está sendo feito, aquelas coisas que a gente faz como pai e mãe, sabe? Pega os dois, senta aqui e fala assim, ó, se resolvam. Foi isso que Paulo Guedes fez. Pegou trabalho, pegou receita, falou assim, chegou até aqui esse problemática, voltem e se resolvam. Aí a resolução veio através daquela nota conjunta do trabalho e da receita, que falou que vamos usar um ambiente único. Tá? Mas como que vai ser, de que forma vai ser, isso ainda precisa vir de uma nota 2. Essa nota vai sair ainda em outubro. Tá? Então, dentro desse mês, outubro, a gente tem até semana que vem, vai sair uma nota nova. Por isso que eu estou falando sempre do espaço fiscal. A gente vai avisar no espaço fiscal, saiu. Vai sair uma nota nova falando do que vai ser, o que vai ficar, vai sair também uma nova normativa falando que a Receita saiu. Eu, de verdade, queria estar muito enganada e queria que isso tudo deixasse para lá e a Receita voltasse. Seria muito mais fácil para nós. Ana Carolina, atualmente transmitimos o E-Social por outro sistema de mensageria. Em algum momento o TAF será obrigatório? Acredito que você use a nossa folha do Labore e transmite por um outro lugar que não é domínio TOTOS, né? Deve ser isso a sua estrutura. A gente nunca vai impor. O que nós TOTOS teremos é o que nossa solução. A nossa solução é o TAF para entrega de quem precisa unificar e a nossa solução de evolução para o Labore é o Middle, onde direto do Labore você vai comunicar com o governo, sem necessariamente entrar no módulo TAF. Mas se você decidir que para você é melhor outra mensageria, da forma como está funcionando hoje, vai continuar funcionando. Nós não iremos pôr uma trava, se é isso que você está perguntando, Ana. Gente, são 16h49, faltam 10 minutos e tem muitas perguntas. A gente vai pôr até 16h49 a gente vai responder. As que forem postadas daqui para frente, a gente não vai conseguir, porque senão a gente não termina hoje, tá? Fábio, não entendi. Como assim em janeiro não terá as obrigações para entregar? Não terão as novas, Fábio. Tudo que você entrega no E-Social não muda. Não é para parar de jeito nenhum, tá? O que não vai entrar em janeiro são os eventos de SST, que era novidade,
era a folha do terceiro grupo, que era novidade, e era órgãos públicos, que era novidade. As novidades não vão entrar em janeiro. Tudo que você faz, continue fazendo. Não mudou nada. Hickney, referente ao SST, pode continuar os cadastros de acordo com os layouts já disponibilizados? Poder, você pode, com risco seu. Por quê? Porque as normas regulamentadoras do trabalho estão mudando e nós teremos reflexos do e-social. Nós não temos nem um layout de simplificação de SST, para você ter uma ideia, tá, Hickney? Então, quando for liberado, por exemplo, a tabela 1060 vai te dar um trabalho enorme para você definir o que é ambiente. E ela não existe mais na nova versão do e-social. Então, até que ponto vale a pena é uma análise que você precisa fazer. Em termos de entrega a TOTOS, tudo que estava disponível, nós já fizemos webinars anteriores, entregamos os nossos pacotes de SST. Produzimos, produtizamos, testamos junto à SERPRO, homologamos os nossos produtos e entregamos. Temos ciência que teremos retrabalho, porque o governo está mexendo em tudo isso e nós teremos que mexer também, tá? Mas nesse momento, nada te impede, pode continuar assim. Só não briga comigo depois, fala assim, ah, Elisângela falou que eu podia continuar, mas estou alertando, teremos alteração, tá bom? Ronei quer saber a partir de qual versão ele pode usar o novo recurso. Luciane, acho que ele está falando do Midway. Olha, a previsão para a instalação para todos os clientes é a partir de janeiro de 2020, desculpa. Aí a gente está com essa previsão para liberar o Midway, né? Mas a gente ainda vai divulgar isso direitinho, vai ser mais divulgado. Isso, e aí só para complementar o que a Lu está falando, a gente vai ter um evento em dezembro, um Responde. E aí a nossa ideia é falar como tá e de repente a gente pode apresentar um pouco o Midway também. Naquele link que a gente já teve os Responde, a gente já teve uma rodada falando do Midway. Eu acho que foi a de julho. Então, se vocês quiserem saber como que é o Midway, como que ficou para cada linha de produto, dá uma olhada nos nossos webinars anteriores. Se eu não me engano, esse de julho a gente apresentou para vocês o Midway, mas nós faremos outro evento Responde. Nesse evento de dezembro, nós vamos falar um pouco mais do Midway também, tá bom? A Mônica tem uma pergunta. Não entendi com relação à RAIS. O envio de folha mês a mês já será o envio da RAIS? Isso mesmo. Tá? A RAIS, ela deixa de ser anual para ser mensal. Por isso que o ano calendário 2019, as empresas do primeiro e segundo grupo já não vão enviar RAIS, estão desobrigadas, elas não precisam fazer nada. Por quê? Porque elas já mandaram o e-social todos os meses. O que ela tem que fazer é, se ela pulou algum mês, ela tem que voltar lá e corrigir. Mas eu não vou ter mais um envio. Isso daqui é a minha RAIS. Não, isso aqui é o teu e-social. A tua folha é o teu e-social, é a tua carteira digital, é a tua RAIS, no futuro será a tua DIRF e assim por diante. Isso é o início da simplificação, tá, Mônica? Lu, eu não sei se você sabe responder. Ó. A Ana está questionando, o uso do Midway tem alguma limitação para número de colaboradores? Eu não sei, aí é produto. Por enquanto, esses detalhes aí vai ficar para apresentação do próximo webinar, tá? Fechado. A gente ainda não sabe detalhes assim, não. Acredito que não tenha nenhuma limitação. Mas aí mais detalhes pode questionar no webinar de dezembro. Isso, a Ana Carolina já se inscreve aí em dezembro, vem assistir com a gente, tá, Ana? Isso mesmo. Frederico está perguntando assim, a substituição da GPS para o grupo 2, que teve o faturamento até 4,8 milhões, continua agora em outubro? Não se pronunciaram, Frederico, acredito que não. Tá? Mas isso eu não consigo nem te afirmar nada, porque eles simplesmente não se pronunciaram. A gente entende que o grupo 3 já está certo que não entra a folha em janeiro, né? Existe um cronograma de substituição de DARF por GPS, mas essas empresas do segundo grupo que tinham esse faturamento menor, né? Elas tinham prazo até outubro. Não veio nada falando que não é outubro. Então, a partir do momento que você já envia e-social, você já consegue consultar a DCTF Web lá no ECAC da Receita. Olha por lá. Outra coisa que também funciona direitinho é você postular no Fale Conosco da Receita.
acho que nesse seu caso de empresas com faturamento até 4,8 milhões, é mais seguro você postular via Fale Conosco da Receita para eles te responderem isso. Fábio está questionando. Com as mudanças para o terceiro grupo, as mudanças é que não entra o periódico, tá, gente? Não entra os eventos periódicos. CAGED e RAIS em janeiro de 2020. Qual a previsão desses novos prazos? Vamos lá. O que não entra em janeiro para o terceiro grupo é o envio da folha, tá? Então, substituição da RAIS não é possível. Do CAGED é, porque empresas do terceiro grupo já estão obrigadas ao envio dos não periódicos, né? Então, a gente já deveria estar fazendo esse tratamento. Quer ver uma coisa que é bacana também? Acho que dá tempo ainda. Portal do E-Social. Hoje de manhã eu entrei aqui para mostrar no webinar da linha DataSul e aí eu vi que tinha pergunta nova. Site oficial, tá, gente? Aqui embaixo. É tipo a última. Ó. Pergunta do dia 17 foi postulada lá. Empresas que pertencem ao segundo grupo obrigados ao E-Social, que ainda não enviou todas as informações, poderá enviar RAIS e CAGED para a substituição do E-Social? Não. Se a empresa pertence ao segundo grupo de obrigados, todas as informações necessárias à RAIS e ao CAGED já devem ser transmitidas no E-Social. Não se trata de opção pela substituição, ou seja, se a empresa está obrigada ao envio das informações, o cumprimento da RAIS e CAGED será exclusivamente pelo E-Social. Utilização dos sistemas RAIS e CAGED não supre o envio das informações ao E-Social e não desoneram a empresa do cumprimento das obrigações das respectivas obrigações. Caso a empresa obrigada não tenha transmitido todas as informações, deverá regularizar os seus envios ao E-Social, caso da RAIS, tá? Apenas empresas ainda fora do cronograma de obrigatoriedade permanecerão transmitindo informação por meio do CAGED e da RAIS, até que estejam obrigadas ao E-Social. Desta forma, neste primeiro momento, substituição do CAGED será para os empregadores pertencentes ao primeiro, segundo e terceiro grupo. É aquilo que eu comentei. CAGED, todos os três estão desobrigados. A substituição da RAIS se dará para os empregadores pertencentes ao primeiro e segundo grupo. Terceiro não, porque não mandamos folhas ainda, tá? RAIS, mês a mês, sim. Folha de pagamento enviada pelo E-Social é a sua RAIS. Caso não haja alteração, não irá parar as entregas dos eventos para o E-Social? Acho que a Tatiana estava falando de uma continuação de alguma coisa que o Mauro respondeu. Cheguei na pergunta das 16h50, tá? A gente já tinha dado uma data de corte, vou responder essa última, tá bom? Última questão do Wilker. Boa tarde, empresas do terceiro grupo que ainda não enviou o cadastro de funcionários. Terceiro grupo já está obrigado até os não periódicos, hein, Wilker? Poderá enviar até a próxima fase e a mesma não sofrerá penalização? Não posso te garantir, tá? Principalmente por conta do CAGED. A penalização do E-Social não aconteceu, por quê? Porque, embora a empresa não tenha cumprido o E-Social, ela fazia as outras obrigações, CAGED, RAIS, CEFIP e assim por diante. Agora nós estamos substituindo e a primeira delas é a CTPS digital. Então, assim, se você não mandou o seu funcionário, o registro do seu funcionário, você não está atualizando a CTPS dele e a partir da publicação da portaria 1065, a sua empresa cumpre o dever de registrar uma carteira de trabalho através do E-Social. Então, você já está exposto, tá? Porque as empresas do primeiro e segundo grupo já estão obrigadas a enviar os eventos não periódicos, né? As admissões e tudo mais. Se você já não mandou, não posso te garantir que você não corre risco de penalização. No meu entendimento, acredito que você corra sim. CTPS digital já é oficial, tá? E aí ela já é atualizada pelo E-Social. CAGED, a partir de janeiro, já é oficial pelo E-Social. Tá? E aí você já
pode sofrer multa pela carteira profissional e pelo CAGED. Empresas do terceiro grupo não entra a RAIS agora, só por isso que também não é a RAIS para você. Então, basicamente, todo o discurso que a gente veio escutando, que o E-Social não está aplicando multas, agora vai começar a mudar. Porque agora, oficialmente, o registro da carteira de trabalho é pelo E-Social. Agora, oficialmente, eu não preciso mais mandar CAGED porque eu mandei E-Social. E se eu não mandei E-Social, não cumpri duas obrigações, o E-Social e o CAGED. O E-Social e a CTPS, e assim por diante. Tá? Assim como essa pergunta aqui lá do site do E-Social está falando assim, olha, CAGED, RAIS, tudo que for CAGED para empregadores do primeiro, segundo e terceiro grupo, a partir de janeiro não tem mais CAGED, é só E-Social. Para RAIS, empresas do primeiro e segundo grupo. A minha empresa pulou um mês, deu um problema que eu não consegui mandar. Pulei aquele mês e segui, vida que segue, né? Pois bem, agora você tem que voltar e corrigir, porque você não vai poder entregar a RAIS. Esse é o detalhe. Não é uma opção, tá? Se a empresa pertence ao segundo grupo, ela não pode entregar a RAIS. É o E-Social. Se o E-Social faltou algum mês, agora você pode estar passível de fiscalização da RAIS. Deu para entender um pouquinho, gente? As coisas começam a mudar agora, tá? Então, é isso que é muito importante as empresas ficarem atentas. Passei um pouquinho do nosso horário, tá? De uma forma geral, a gente acabou falando muito mais das desobrigações, das carteiras profissionais, CAGED, e eu até tinha comentado com a Luciane e com o Mauro, era uma questão que está bem forte com os nossos clientes. De novo, não existe pacote do Labore para CTPS digital, tá? Não existe pacote do Labore para substituição do CAGED e da RAIS. Isso tudo é feito pelo E-Social, a gente já entregou o E-Social, é por lá que vocês vão continuar trabalhando. Empresas do terceiro grupo vão ter que entregar a RAIS. Tá? Então, para as empresas do terceiro grupo, a TOTUS irá disponibilizar um pacote da RAIS. Quando? Não sabemos, porque ainda não tem layout da RAIS. Então, primeiro precisa vir um layout da RAIS, vir um formulário, uma normativa falando que a RAIS tem que ser entregue até dia tal, e neste normativo vai estar claro que as empresas do primeiro e segundo grupo não vão poder entregar RAIS, e somente as do terceiro e quarto. E aí, neste momento, a gente vai fazer como nós sempre fizemos. Vamos desenvolver, vamos testar, homologar e depois liberar o pacote. RAIS vai ser entregue só em março, como sempre foi, tá? De uma forma geral, só para a gente lembrar, entrem sempre no espaço fiscal. A gente sempre acompanha as legislações e nós sempre colocamos para os clientes todas as informações pelo espaço fiscal. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam. Tivemos diversos e-mails aqui que nós vamos checar com o nosso mail de marketing, porque que não estão recebendo, tá? Muito obrigada pela participação de vocês, fiquem atentos, teremos agenda agora em dezembro para falar um pouquinho dessas evoluções também, mas temos também eventos presenciais, a gente está rodando aí, falando das novidades do RH, falando do Middle, falando de outras novidades que nós temos do Clock-in, tem muitas coisas novas, tá? Então, fiquem atentos às nossas páginas, por lá nós temos diversas comunicações. Obrigada pela presença de todos vocês, uma boa tarde, um bom fim de dia para vocês. Esperamos revê-los no próximo webinar e até mais. Obrigada.